A CNV baseia-se em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem nossa capacidade de manter a humanidade mesmo em condições adversas. Ela não tem nada de novo. Tudo que compõe a CNV já era conhecido havia séculos. O objetivo é lembrar o que já sabemos, como nós humanos deveríamos relacionar-nos e nos levar a viver de modo que esse conhecimento se manifeste concretamente. Essas são as palavras de Marshall Rosenberg em seu livro Comunicação Não Violenta: Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Eu sou o professor Robson Santos, doutor em design, mestre em educação, arte e história da cultura, pedagogo, mentor, treinador e facilitador da proposta de comunicação não violenta aplicada à educação, ao desenvolvimento humano. Marshall Rosenberg foi o criador desse processo. A base de qualquer estudo da comunicação não violenta no mundo é a partir da obra de Marshall Rosenberg. Estou aqui para bater um papo com vocês para associarmos duas coisas muito importantes: a resiliência e a comunicação não violenta, popularmente chamada de CNV. Mas o que é resiliência? É uma palavrinha que nós falamos tanto hoje em dia. E resiliência é uma capacidade da física dos materiais que faz com que um material, um objeto, ao ser submetido a uma determinada pressão, ao término dessa situação, volte ao seu estado original. Vamos usar original essa palavra. Quando nós trazemos a resiliência para o nosso dia a dia, é a capacidade de aguentar o tranco. Sabe aquele tranco que a gente leva, aquela trairagem de um amigo, aquele aborrecimento com uma pessoa querida, a briga entre pessoas, situações que nos tiram o chão. E o que eu faço a partir disso? Quanto mais eu desenvolvo resiliência, que é uma habilidade socioemocional, melhor eu lido com essas situações difíceis. E quando elas passam, eu consigo me autocontrolar, me autorregular e voltar ao meu estado original. Mas espera lá. Toda situação que acontece na vida da gente, adversa ou benéfica, ela traz sempre um ensinamento. Então nós temos um economista, Nassim Taleb, que lançou um livro, um livrinho lá, chamado O Antifrágil. O que ele diz? Que nós devemos buscar a antifragilidade. A antifragilidade seria um pouco mais do que a resiliência, porque a partir do momento que eu vivo alguma experiência, eu aprendo com ela. E ao aprender com ela, eu me torno antifrágil, mais potente para lidar com outras situações parecidas que possam surgir na minha vida. Até aí, estamos falando de resiliência, algo que é necessário desenvolvermos em um mundo tão turbulento, tão complicado. Por isso que nós falamos tanto de autoconhecimento, inteligência emocional, para que nós possamos realmente entender o que está acontecendo conosco, com os outros, nomearmos os nossos sentimentos e lidarmos com eles de uma forma melhor do que talvez lidássemos em outros momentos. É aí que entra a comunicação não violenta, a CNV, que é uma forma de comunicação que abre mão das diversas violências que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. Às vezes nós discutimos com alguém, geramos um conflito porque não concordamos com a atitude do outro ou vice-versa. Nós não sabemos dizer não. E quando nós dizemos sim para o outro, dizendo não para nós, é uma forma de autoviolência. Sim, porque quando eu falo em comunicação não violenta, eu não estou dizendo de ser bonzinho, passar a mão na cabeça. Não, a comunicação não violenta, ela estabelece limites, os meus e para com o próximo também. Quando Marshall Rosenberg pensou na comunicação não violenta, começou a organizar toda a sua obra, foi a partir da sua vivência como psicólogo. Ele começou a analisar que toda vez que ele mediava um conflito, que existia um conflito ou de pacientes ou tribos em guerra, como ele foi, situações demais, ele percebeu que existia uma coisa em comum em todos os conflitos. Essa coisa em comum são necessidades não atendidas. E as necessidades são humanas e universais. E aí, na comunicação não violenta, nós temos 4 componentes. O primeiro componente é a observação. Mas uma observação sem julgamento. Essa observação é como se eu pudesse tirar uma foto daquele momento. Ou filmando como estou aqui, daqui a um tempo vocês poderão dizer que eu estou de azul com um blazer. Que eu estou aqui falando de comunicação não violenta. Sem julgamento, está registrado.
A partir do momento que eu observo sem julgamento, eu começo a buscar os sentimentos envolvidos. Na obra do Marshall Rosenberg, ele aponta umas listas de sentimentos e necessidades, mas tem muito mais. Então, digamos que aconteceu uma situação, eu observei e aquilo me trouxe tristeza, eu preciso entender o que eu estou sentindo. Mas olha lá, quando eu tenho um sentimento, é porque uma necessidade não foi atendida. E onde tem fumaça, tem fogo. Essas necessidades humanas universais é o que nós precisamos começar a trabalhar para identificar. Isso é o que nós chamamos de autorregulação, autoconhecimento e desenvolvimento da inteligência emocional. Então, digamos, vamos imaginar vocês. Imagine uma situação onde você marcou alguma coisa com um amigo, esse amigo atrasou, ou ele faltou e não te avisou. Ele não mandou um WhatsApp. Esse é o fato. Não julgue. Porque ele é isso, porque ele é aquilo. Opa, aí é julgamento. Parou. Qual é o fato? Eu marquei com meu amigo para um encontro ou para um passeio e ele não apareceu. Que sentimentos isso me traz? Eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Por quê? Qual a necessidade não foi atendida? Eu tinha uma necessidade de encontrar o meu amigo, eu tinha necessidade da conexão, da amizade. Eu tinha uma necessidade de ser respeitado e me sentir desrespeitado porque ele não mandou uma mensagem. Então, com isso, eu estou mapeando a situação vivida. E o quarto componente da comunicação não violenta são os pedidos, que têm que ser claros e objetivos. Então, se eu tenho o fato, meu amigo não compareceu, eu posso entrar em contato com ele e falar, olha, cara, nós combinamos e você não apareceu. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu gostaria que você, numa próxima vez, caso isso aconteça novamente, me avise. Me mande um WhatsApp, me telefone, para que eu não fique esperando aqui à toa. É possível você fazer isso? Vejam que pedidos não são exigências. Como que eu vou ser violento comigo, quando eu deixo de falar e fico engolindo aquele sapo, como popularmente nós falamos? Então eu preciso entender as minhas necessidades, os meus sentimentos, e respeitar a mim mesmo. Quando eu respeito a mim mesmo, eu estou cessando qualquer procedimento de violência ou autoviolência. A partir disso, eu consigo elaborar o que eu estou sentindo, eu consigo nomear e eu consigo justamente dar um basta numa situação conflitiva. E aí, se eu aprendo a lidar com a não violência comigo, é mais fácil eu praticar com o outro. E como é que nós relacionamos justamente esse processo com a resiliência? Se a resiliência é a capacidade de superarmos situações difíceis, superarmos os perrengues, quando eu começo a desenvolver a comunicação não violenta, eu estou olhando também para essas situações difíceis, para essas adversidades, e eu começo a entender quais são os sentimentos envolvidos nesse processo. A partir do momento que eu entendo os sentimentos, que eu nomeio os sentimentos, eu começo a entender quais necessidades minhas não foram atendidas. E eu começo a identificar como fazer pedidos para os outros e principalmente para mim. Digamos que para agradar uma pessoa, por exemplo, num relacionamento, a minha esposa, a minha namorada, quer que eu vá à casa da mãe dela, da sogra. Mas eu não estou afim. Toda vez que eu vou lá, eu acabo me estressando, me desgastando, e eu fico de cara feia, e ela reclama porque as coisas não ficam legais. Então, é preferível identificar, olha, eu fico aborrecido quando vou à casa da sua mãe. A necessidade que eu tenho de ser aceito ali não é contemplada. Então, o que eu posso falar? Olha, meu amor, você percebe que eu não gosto muito de ir à casa da sua mãe. Eu sei que você fica chateada com isso. Olha, eu estou identificando o sentimento da outra pessoa. Mas eu já fui a semana passada. Você não quer ir lá hoje sozinha? E eu fico aqui, quando você voltar, nós vamos ficar juntos, eu preparo um jantar legal para nós. Porque para eu ir para lá e ficar aborrecido, eu sei que você se aborrece também. Com isso, eu estou me respeitando e pedindo que a outra pessoa também me respeite. Não é fácil, não é uma coisa fácil de colocar em prática. Mas aí eu estou olhando para uma situação que me trouxe um conflito, estou sendo resiliente em relação ao conflito e desenvolvendo a antifragilidade. Olha,
Eu sei que aquela situação gerará um conflito. Então, se eu posso evitar, eu aprendi como evitar. E aí entra um diálogo. Por quê? Porque eu também estou olhando para outra pessoa compassivamente. O que é olhar compassivamente? Não é ter dó, é identificar o que o outro tem e acolher. Porque um dos pontos importantes que nós temos aqui, tanto para a resiliência quanto da comunicação não violenta, é a empatia, que é outra palavrinha da moda, né? Todo mundo fala empatia. Empatia, nós falamos assim, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Vamos devagar com isso. Para Marshall Rosenberg, empatia é estar presente e ouvir compassivamente. Muitas vezes eu falo, eu vou sentir o que o outro sente. Eu não sinto da mesma intensidade, da mesma forma como o outro sente. Porque cada um tem uma forma de sentir e lidar com os seus sentimentos. Mas quando eu identifico no outro e em mim também, fica mais fácil entender isso. A empatia, então, é olhar para outra pessoa, reconhecendo o seu lugar, que ele está em outro lugar que não é o meu, e respeitar o que o outro está sentindo. Ouvir compassivamente. A outra pessoa está falando comigo, eu estou ouvindo, prestando atenção, me desconectei do celular para ouvir aquela pessoa. Ao ouvir aquela pessoa, eu estou sendo empático. Opa! Aí eu ouço, começo a dar conselhos. Um monte de conselhos. Isso não é empatia. Muitas vezes a outra pessoa só precisa falar e ser escutada. Então, a empatia é estar presente, respeitando o que o outro sente, o que o outro traz, observando o lugar do outro e entendendo que o lugar do outro não é o seu. Quando você começa a entender isso, nós estamos cessando conflitos. Porque o conflito existe quando as necessidades não são atendidas. Então, se você consegue identificar sentimentos, necessidades, opa, eu sei que toda vez que eu chego eu faço uma piadinha que aquela pessoa não gosta, mas é uma brincadeira, mas aquela pessoa não se sente bem. Ela fica triste. Ela tem uma necessidade de ser respeitada do jeito dela. Ela tem uma necessidade de ser observada de uma outra forma. Toda vez que eu faço uma piada, ela se sente desprezada, ela se sente menor. Veja, nesse caso não é um sentimento, é um pseudo-sentimento, porque eu estou fazendo com que ela se sinta assim. Então, se eu sei que essa piada vai magoá-la, então por que fazer? Porque a comunicação não violenta é sobre isso, sobre conexão, relação humana e entender o outro, usar esse respeito nessa relação. E junto com a resiliência, a partir do momento que eu não consigo, porque às vezes vamos escorregar, tá, gente? Não é simples, eu estou falando aqui, parece que eu sou, nossa, totalmente CNV. Tem hora que eu escorrego também. Escorrego feio, aí nós, poxa, pisei na bola, deixa eu pedir desculpas, deixa eu retomar aquilo, vamos conversar. Por que será que eu explodi daquele jeito? E isso vai me trazendo aprendizado. Eu vou me tornando mais resiliente para outros conflitos, para outras provocações. Eu vou me descobrindo, eu vou desenvolvendo o meu autoconhecimento, a minha cultura de paz. Eu vou desenvolvendo uma nova forma de entender o mundo, de me comunicar, de me conectar, de olhar as pessoas, de entender o outro, ler os outros e, com isso, melhorar o meu espaço nesse mundo. O que eu acredito, a partir de todos esses estudos, é que o nosso lugar no mundo é o nosso lugar. E cabe a cada um de nós buscarmos a nossa realização e o nosso propósito, levando adiante aquilo que nós acreditamos. Eu estou aqui falando com vocês por acreditar ser possível desenvolvermos uma comunicação compassiva, uma comunicação não violenta, uma escuta verdadeira e empática, uma cultura de paz. Porque se cada um de nós fizer a nossa parte, nós com certeza conseguiremos construir relações melhores na vida, na profissão, na escola, no mundo, e vamos desenvolver algo maior, envolvendo outras pessoas que, ao compartilharem dessa visão do saudoso Marshall Rosenberg, praticarão, como ele mesmo disse, a comunicação não violenta. Então essa habilidade, essa ferramenta, ela fica cada vez melhor quanto mais eu ponho em prática. Fica aqui o convite para que vocês também ponham em prática todos os componentes da comunicação não violenta, que eu vou retomar agora. Observar sem julgar.
Sentimentos, entender e nomear os sentimentos. Necessidades, quais foram as necessidades não atendidas? E saber fazer pedidos, lembrando que pedido não é exigência. Deixo aqui um fraterno abraço a vocês, com muita luz, muita paz, e que nós possamos nos encontrar nesse mundo, virtualmente ou pessoalmente, para levarmos adiante a comunicação não violenta. Um grande abraço a todos.